Olá, povo de Deus, boa noite, que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, em nome de Jesus. Aqui é o pastor Renan Daniel e nós continuamos o nosso curso Fé desse mês de abril, a respeito do nome de Jesus. Hoje, dia 22 de abril, chegamos à lição de número 22, que diz assim: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que todo mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. João capítulo 17, versos 22 e 23. Quando Cristo iniciou seu ministério na terra, ensinando qual é a vontade de Deus para o ser humano, acreditava-se que os sofrimentos faziam parte da punição divina pelos erros praticados. Porém, em todos os lugares por onde passou, o Mestre demonstrou que o Pai se importa com o homem ao curar enfermos, libertar os oprimidos do diabo, ressuscitando mortos e ministrando seus ensinamentos. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus examinava as Escrituras e fazia aquilo que o Pai que via o Pai fazer. João 5,19. Assim como ele é um com o Pai, Cristo deseja que também estejamos em unidade, prontos a anunciar o Evangelho ao mundo e sendo seguidos por sinais e maravilhas. Jesus é o nosso exemplo. Glória a Deus. Olha, o missionário deixa bem claro uma coisa que eu sempre digo, né? Sempre procuro dizer que Jesus é o nosso exemplo. Podemos admirar pessoas, podemos até reter alguma coisa boa de alguns bons exemplos de pessoas de Deus com quem convivemos, mas o nosso único e maior exemplo tem que ser do nosso Senhor Jesus. Aqui também foi dito hoje pelo missionário que talvez antigamente as pessoas entendiam os sofrimentos como parte da punição pelos erros, né? E aceitavam as doenças, as enfermidades, aceitavam até como um plano de Deus, assim como foram ensinados, né? Por um entendimento errado. Olha, Deus está colocando essa doença em você como punição, você precisa aceitar, é assim mesmo, se conforme, que quando Deus achar que você já foi punido o suficiente, então Ele vai tirar essa doença de você. Quando na verdade isso não existe. Deus não tem doença para colocar em ninguém, Deus não tem enfermidade para colocar em ninguém. É claro que erros e falhas dão legalidade, autoridade para que o inimigo haja na vida das pessoas e coloque os males nas vidas delas, né? Mas no momento que elas conhecem a autoridade de Cristo, elas se arrependem dos seus pecados, elas decidem andar com Jesus, então o diabo e tudo aquilo que é dele tem que sair quando há arrependimento verdadeiro, quando há uma posição sincera diante de Deus, uma tomada de posição, o inimigo tem que bater em retirada em nome de Jesus. Quero ler com você a nossa pérola diária de hoje, que está na primeira carta de João, capítulo 3, verso 24, que diz: E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E é assim que nós temos que viver, nós em Cristo e Cristo em nós, e isso é confirmado pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você agora. Jesus é o nosso maior exemplo, e todos aqueles que vinham até Ele, Jesus não os deixava enfermos, Jesus não os deixava doentes, Jesus fazia como o Pai fazia, e hoje nós temos que fazer assim como Jesus fazia, porque Ele é o nosso maior exemplo. Se Ele fazia, façamos também. Se Ele não fazia, não façamos, e assim nós vamos acertar, tendo sempre Jesus como exemplo em tudo. Amém? Vamos orar? Quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Pai querido e amado, esse tem que ser o nosso propósito, fazer do Senhor o nosso exemplo, examinar as Escrituras, buscando minuciosamente aquilo que o Senhor fazia e como o Senhor fazia, procurar ver como o Senhor faria se o Senhor estivesse em nosso lugar. Pai, se o Senhor faz, assim também devemos fazer. Se o Senhor não faz ou não faria, também não devemos fazer, e assim que nós seremos vitoriosos. Pai, em nome de Jesus também não cremos que é o Senhor que coloca dor, doença ou enfermidade, mas sim Satanás. E em nome de Jesus não aceitamos qualquer uma dessas enfermidades, doenças, qualquer que seja o mal que o diabo esteja tentando colocar em nossa vida, nós repreendemos agora e expulsamos e ordenamos: vá embora em o nome de Jesus e não volte mais. Pai, nós te agradecemos na certeza que o Senhor já ouviu a nossa oração. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida nesta noite, né? Hoje o nosso curso Fé vem um pouquinho mais tarde, mas não se esqueça, todos os dias uma lição do curso Fé para este mês de abril a respeito do nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, faça com que chegue a mais pessoas e que Deus te abençoe.